Ouviu falar de burguesia, proletariado e luta de classes? Vem comigo que eu vou te explicar com números, fatos e exemplos do dia a dia. A burguesia é a classe social que tem a posse dos meios de produção. E o que são os meios de produção? O que você utiliza para produzir bens e serviços? Ferramentas, máquinas, fábricas, terras. Para entender melhor, a burguesia é todo mundo que lucra com a produção e a posse de todos esses bens. Por exemplo, numa empresa de desenvolvimento de software, os donos dela também são donos dos softwares de produção, das máquinas do local, dos ambientes, da infraestrutura digital. E essas pessoas não são as pessoas que trabalham diretamente produzindo e fazendo os serviços. E quanto mais rica é essa pessoa, mais ela lucra com o trabalho de todo mundo. O grande bilionário lucra quando a sua empresa está indo bem, mas ele também lucra quando a empresa vai mal e tem que pedir um empréstimo, porque ele provavelmente também investe no banco. No relatório da Oxfam, em 2023, o 1% mais rico do mundo tinha 50% de toda a riqueza mundial. No Brasil é ainda pior. 8% das pessoas que declaram renda, ou seja, aquelas que ganham mais de R$ 2.800, declararam ser donas de 59% dos bens e receitas líquidas do país. Se a gente for pensar que 26 milhões de pessoas declaram renda no país, ou seja, ganham mais de 2.800, a gente está falando de 2 milhões de pessoas que são donas de 60% das atividades econômicas do nosso país. Isso dá cerca de 0,71% da população. Tá, mas e o dono da padaria? O dono da padaria, ele faz parte da pequena burguesia, que é dona parcialmente dos meios de produção. Em grande parte dos casos, ele juntou um pouquinho mais de capital e conseguiu alugar aquele espaço e investir em algumas máquinas. Mas ele ainda depende da grande burguesia para comprar as máquinas, para pagar aluguel do espaço, para pagar luz, água, os ingredientes que ele usa, a maquininha do cartão. Não, eles não possuem o mesmo poder financeiro nem político da grande burguesia e muitas das vezes ainda dependem do seu próprio trabalho para poder viver também. O proletário é a classe trabalhadora, é quem troca a sua força de trabalho por um salário, porque não tem os meios de produção para poder produzir bens e serviços. E são as pessoas que movimentam a economia, porque uma fábrica, sei lá, de 200 mil metros quadrados não produz nada sem os trabalhadores. Empresas desenvolvedoras de games são donas não só dos games e dos softwares para desenvolvê-los, mas também do server e do ambiente digital. Ou mesmo que você gaste centenas de reais comprando o jogo, se a empresa desligar o server, você já não consegue mais jogar. Isso também vale para gamers e streamers, certo? Que são as pessoas que ganham dinheiro com aquilo. Elas não são donas da sua ferramenta, elas só usam. Sendo que os jogos não existiriam se não tivessem jogadores, se não tivessem streamers. Quando a gente fala do burguês, a gente está falando do cara grandão, não daquele pequeno burguês que também está tentando se relacionar com todos esses fatores no meio disso tudo. Apesar que tem umas vezes que eles andam juntinho com os caras de cima, pensam junto, acham que são, né? Aí o que é a luta de classes? Primeiro, ela não é uma coisa que o marxismo inventa, ela é uma coisa que o marxismo simplesmente identifica na realidade. É natural do capitalismo, é como ele foi construído. Se um trabalhador quer ganhar mais para ter mais qualidade de vida e um patrão quer pagar menos para poder ter mais lucro, mesmo que eles não queiram brigar, você tem, né, um contraste e uma discussão de ideias aí. Um exemplo claro disso é que durante 2020, o 1% mais rico do mundo lucrou mais de 5 trilhões de dólares com tudo que estava acontecendo, enquanto só no Brasil a gente perdeu mais de 1 milhão de postos de trabalho, sendo 70% postos ocupados por mulheres, ou seja, mais de 700 mil mulheres desempregadas no Brasil. E mais um dado sobre o Brasil, tá? Em 2021, os 20 bilionários mais ricos juntavam 120 bilhões de reais nas suas fortunas, mais do que 60% da população, ou seja, 128 milhões de brasileiros juntos. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Bolsa Família em 2024 foi 170 bilhões. Quando a gente está falando de burguesia, pequena burguesia, proletariado, luta de classes, a gente está falando de algo que é diário e acontece aí, ó, na sua realidade. Mais claro para você? Então, comenta aí e me diz outros temas que a gente pode abordar aqui do vocabulário marxista.